Gente, bom dia. Eu queria agradecer o Paulo e toda a coordenação do evento pelo convite. É um tema meio árduo comentar isso aqui com o médico, né? Porque a gente não sai da faculdade pensando em outras coisas que não sejam diagnóstico, tratamento, né? O nosso métier é esse de formação. Mas acho que o desafio hoje da formação médica é exatamente incorporar coisas que a gente não tem no imaginário daquilo que, teoricamente, é o profissional médico. Uma coisa aquilo que a gente já tem idealizado, mas a outra coisa é o que a gente tem que incorporar, que hoje a gente não sai da graduação sabendo, mas que, para a gente atuar, é necessário. Isso vai desde comunicação até alguns aspectos mesmo de gestão, seja até porque você tem um consultório particular e você precisa saber alguma coisa de gestão, ou até para atuar mesmo mais em consonância com os hospitais, com a gestão hospitalar. E me coube aqui falar um pouco do que a gente faz diante de um evento adverso, né? A resposta é óbvia, não conta para ninguém, finge que não foi com você, certo? Mas a gente vai aqui falar um pouco de uma... Eu vou tentar dar uma introdução para vocês sobre gestão de risco, que é uma coisa que é muito feita fora da indústria de saúde e que a gente está engatinhando nisso na indústria da saúde, né? Ou no cuidado assistencial. E o médico participar disso é importantíssimo, é fundamental. É um conhecimento que a gente vai ter que começar a adquirir. Tá? E eu queria falar para vocês que gestão de risco é uma coisa inerente do ser humano. A gente não precisa ter medo de tratar desse assunto. A gente faz gestão de risco o tempo todo. Toda decisão da nossa vida é uma decisão de risco. A nossa sobrevivência é decisão de risco. Na hora que eu escolho fazer uma graduação, eu estou optando por um risco de ser ou não feliz naquilo, de aquilo dar certo ou não. Na hora que eu decido casar com alguém, eu estou fazendo uma aposta. Na hora que eu decido ter um filho, ou vai que ele vem de repente. Né? Até nas coisas mais simples. Né? Eu corro o risco aqui, atravessando a rua, optando por não acordar na hora que o despertador tocou. E assumir risco é uma coisa inerente à nossa sobrevivência. Desde do período da Idade da Pedra, é assumir risco que nos fez sobreviver como espécie. Então, isso é inerente da gente. Tá? Claro que, em algumas situações, há aqueles que assumem riscos, as pessoas que despontam, que se diferenciam. Assumir maiores riscos torna a gente diferente. Fazer algo fora da caixa torna a gente diferente. Fazer um evento como esse, participar de um evento como esse, faz parte disso. Todos vocês aqui estão assumindo, de alguma forma, algum risco, mesmo que minimamente ideológico, ou até de entender um pouco do que é isso, ou porque já está participando disso. Tá? E, mais do que isso, queria citar um exemplo histórico clássico. Né? Às vezes, assumir riscos é se colocar em posições extremamente desconfortáveis. Leônidas foi com seus 300, e há quem diga que talvez não sejam 300, porque se já tinha o Leônidas, eram 301, né? Mas pode ser que sejam 500, fosse 50, os brothers lá, os parsa que foram com ele segurar os persas. Mas Leônidas sabia que ia morrer. Ele sabia. Ele tinha a convicção que ele ia morrer. Ele só foi para as Termópilas para que Esparta ganhasse tempo, porque Esparta estava passando por um período sabático, que era ordenado pelos oráculos, em que não podia se guerrear. Leônidas era um dos generais de Esparta, e ele falou: dane-se o oráculo, os caras estão vindo, a gente vai, ó. Alguém tem que segurar eles até que o exército espartano esteja pronto, até que a Grécia esteja pronta para tentar segurar uma invasão de um exército muito maior do que o nosso. E o papel dele foi esse. Por alguns dias eles seguraram, não importa se eram 300, 500 ou 50, eles seguraram os persas por tempo suficiente para que a Grécia toda se mobilizasse e não fosse invadida pelos bárbaros. Né? Todo mundo que está na civilização é invadido por bárbaro, não importa se é de lado que você está. Mas foi o papel que ele cumpriu, assumindo o risco da morte. Mas vamos seguir. O que é risco? E aí que é uma coisa legal. A gente trata muito o risco como uma coisa negativa, né? Como uma coisa amedrontadora. Risco é o efeito da incerteza sobre os nossos objetivos. Essa definição não é minha, essa definição é de um documento que é a ISO 31000, que é um documento norteador de gestão de risco em área de serviços e, consequentemente, na área da saúde. E pensem aqui em objetivos como desfechos, resultados. Tudo aquilo que interfere em onde a gente quer chegar. Por consequência, existem riscos bons e ruins.
Existem efeitos positivos e negativos. Existe o risco de eu bater o carro, de eu ser demitido, mas tem o risco de eu ganhar na Mega Sena, se eu apostar na Mega Sena, de eu passar no vestibular, se eu estudar para isso, do meu filho nascer saudável. Mas eu tenho também o risco de morrer por uma infecção hospitalar, de ter vaselina injetada na minha veia, ser preso na próxima fase do Lava Jato. Quem deu uma risadinha está com o rabo preso. Estamos na República de Curitiba. E na área da saúde? Na área da saúde existe um porém. Porque toda vez que a gente está lidando com a questão do risco, a gente está pesando o quanto eu tolero daquilo, o quanto eu assumo daquilo. Né? Qual que é o princípio de qualquer seguradora, gente? Você transfere o risco, né? Quando você contrata um seguro de vida, quando você contrata um seguro saúde, o seguro para o seu carro. Você não evita bater o carro contratando seguro. Você transfere o custo que você vai ter com o conserto do carro. É isso que a gente faz. Só que na área da saúde existe uma questão. Quando a gente está falando de risco, a gente está falando da dona Antônia, que era uma avó de uma família italiana grande e que morreu por um erro diagnóstico, por um atraso no diagnóstico de um abdômen agudo perfurativo e que não foi operado a tempo e acabou morrendo. A gente está falando do Ricardo, que teve um catéter central passado erroneamente, sofreu um pneumotórax, ficou em choque na UTI, e a sua filhinha recém-nascida não viu o pai na maternidade. A gente está falando do seu José, que caiu da cama, fraturou o úmero, e a única coisa que ele gostava de fazer na vida, que era tocar saxofone, ele não pôde mais. A gente está falando do seu João, que sofreu uma perfuração de aorta e um trespasse entre todas as estruturas do mediastino por uma passagem errônea de um Charlie. E aquilo que era para ser o procedimento que salvar a vida dele, prolongar a vida dele diante do que ele precisava, acabou sendo o atestado de óbito. E até aquelas coisas que a gente acha que são anedóticas acontecem. Essa foto é real. Todo mundo fala dessas histórias. Eu gosto de trazer essa imagem para mostrar. Isso é real. Olha a reconstrução aqui. Eu mostrei uma vez isso aqui para os residentes lá no hospital. Falei, o que é isso aqui? Nossa, é uma costela anômala. Uma alteração anatômica, né? Fantástico. É uma alteração anatômica causada pelo cirurgião, pela equipe que esqueceu lá dentro. E esse paciente, apesar de ter sido uma coisa simples, que foi só uma reabertura do abdômen para retirar o instrumento de lá de dentro, mas sofreu o risco de novo, o ato anestésico, de novo o procedimento cirúrgico. Sofreu um risco que ele não tinha assumido inicialmente, porque o primeiro procedimento ele tinha consentimento do risco, no segundo ele não queria ter que passar por isso de novo. Mas, enfim, na saúde a gente tem essa questão da tolerância. Tolerar um risco é tolerância zero em algumas circunstâncias quando isso oferece o risco da pessoa morrer. Porque, para aquele indivíduo, ele só tem aquela vida. Então, a tolerância sobre isso é mais complicada. E aí, agora, eu vou entrar numa coisa mais técnica, que é... Vou tentar ser o mais light possível nisso, mas é falar um pouco de o que existe hoje descrito para a gente tentar incorporar de conhecimento sobre a gestão de risco dentro da área da saúde. Que é a gente tentar sair um pouco do empirismo, ou da coisa só do ideário, e tentar transformar isso em algo estruturado que a gente consiga aplicar e reproduzir. Isso também vem desse framework que é da ISO 31000, que é o documento que norteia a gestão de risco também em hospitais, que basicamente passa do seguinte pressuposto. A primeira coisa de uma gestão de risco é estabelecer o contexto. Porque fazer gestão de risco num hospital da Zâmbia é diferente de fazer no Mass General na Harvard. O contexto é diferente, os recursos são diferentes, o que eu vou tolerar é diferente em cada lugar. E sempre lembrar que essa coisa da contextualização é importante, porque a nossa tolerância do risco é diferente enfrentando a fila do banco e enfrentando a fila na Disney. Na fila da Disney está todo mundo sorrindo, tomando sorvete do Mickey, a fila leva 3 horas para você ir para a montanha-russa, você vai em 2 brinquedos no dia e você sai rindo da Disney. Na fila do banco isso não acontece. O que a gente está tolerando em cada uma das situações é diferente. Então, estabelecer o contexto é uma coisa. Isso, às vezes, é muito em função até do tipo de hospital que você está. Tem alguns riscos que você vai assumir ou não, dependendo do hospital, da fonte pagadora, do contexto onde você está. E aí a gente, de fato, passa por um processo que é identificar riscos, analisar esses riscos, trabalhar esse risco e depois gerar um resultado que é minimizar riscos que eu tolero, não tolero e assim por diante.
porque é isso que vai dar resiliência para o sistema, é isso que vai fazer a gente melhorar, é isso que gera o aprendizado. E esse processo de gestão ele passa por um pressuposto que é básico, que é o que eu não vou tolerar como risco, o que é intolerável dentro dos riscos que eventualmente eu possa ter, o que eu vou tolerar, porque ninguém vai tratar todos os riscos, senão a gente não sai de casa de manhã para atravessar a rua. Certo? Era melhor ficar lá esperando virar barata, que nem o Kafka, porque a gente não sairia de casa para tolerar o risco de atravessar a rua. E tem aquilo que a gente vai tentar colocar numa situação intermediária, que é trabalhar com esse conceito, que é o ALARP, as low as reasonable practicable, que é basicamente dizer o seguinte, tem algumas situações em que eu vou deixá-la numa situação minimamente aceitável. Eu não vou conseguir deixá-la intolerável, nem intolerável, mas eu vou deixá-la minimamente aceitável, que basicamente é um ponto de inflexão entre duas curvas. Tem um ponto em que o risco começa a ficar mais baixo e que, para melhorar o impacto desse risco, o uso de recursos é imenso. Eu vou gastar muito recurso, seja financeiro, recurso humano, investimento, para conseguir minimizar esse risco. Não vale a pena. É a questão do custo-benefício do que eu vou fazer. Uma vez que a gente tem esse conceito do que eu vou tolerar, do que eu não vou tolerar, como é que eu calculo o risco das coisas? E também tem metodologia para isso. O que a gente usa é calcular o nível do risco baseado em duas coisas muito simples. O quanto que aquilo pode acontecer e qual que é a gravidade do impacto que aquilo pode gerar. Porque daí eu vou criar uma matriz disso. Isso é uma matriz que a gente chama de matriz de tolerabilidade, que é exatamente para a gente tentar, de forma objetiva, concluir o que eu vou deixar como intolerável, o que eu vou deixar como tolerável e o que eu vou trabalhar naquela ordem de vou deixar no mínimo aceitável. Tá? Isso aqui é aleatório, isso aqui é só um exemplo baseado numa coisa simples que eu fiz aqui, para mostrar. Se eu assumisse 5 níveis de gravidade, aquilo que não causa dano, aquilo que causa um dano leve, moderado, grave ou até o óbito, em termos de frequência também 5 níveis, pontuo aqui de 1 a 5, aqui de 1 a 5, e aqui é a multiplicação de cada um desses fatores, eu tenho um máximo de 25 pontos e saio de 1. E eu estabeleço aqui, para cada risco, o quanto que eu vou tolerar de cada um deles, chegando, tudo aquilo que for frequente, a partir de leve, já para mim já é ruim. Né? Mas o que é incerto e sem dano, eu vou tolerar. Aquilo que acontece quase de vez em nunca, nem causa um impacto tão grande, eu vou tolerar. Vai ter uma faixa intermediária aqui que vai ser minha zona de decisão, que é vou trabalhar com isso ou não a depender das circunstâncias. Tá? Então, gestão de risco começa por isso. Eu tenho que entender os riscos que acontecem. Tem as coisas óbvias que a gente fala, né? Por exemplo, tem alguma coisa que é de realidades particulares. Numa maternidade, vão acontecer riscos como o de laceração vaginal no parto. Isso não vai ser aplicável num hospital estritamente oncológico. Tem aquelas coisas que são já recomendadas por um consenso comum, como tratar infecção por dispositivo, tratar queda, lesão por pressão e outras coisas mais. Isso também, a depender das circunstâncias do hospital, isso vai acontecer com mais frequência ou não. Isso vai dar para a gente também a tolerância. Um hospital estritamente geriátrico de pacientes estritamente crônicos, trabalhar, por exemplo, lesão por pressão e delírio é diferente de eu falar sobre esses assuntos num hospital que é uma maternidade. A minha tolerância vai depender do contexto, lembrar disso como saída. Né? Jogar eles numa matriz de tolerabilidade e aí sim desenvolver planos de ação para cada um deles. E sempre revendo as coisas. Porque pode ser que você chegue num ponto que a coisa fique tão infrequente que você vai passar a tolerar ela. Ela sai daquela sua matriz do ponto de intolerabilidade para o ponto de tolerabilidade. E aí você vai tratar. E só tem 4 jeitos de tratar risco. Você pode eliminar, evitar o risco, você pode aceitar o risco nas situações em que você vai tolerar, eu posso reduzir, mitigar, e eu posso transferir. Que é essas situações em que a gente cita, por exemplo, o exemplo das seguradoras. Eu estou transferindo o risco para alguém. Tá? E aí existem várias ferramentas para fazer essa análise de risco. Eu vou citar algumas aqui bastante rapidamente, mais como um insight inicial de todas elas que existem, porque são inúmeras, todas são importadas de alguma área da indústria. A saúde não inventou nada, a gente está usando já o que alguém desenvolveu em algum momento da história. Tá? Uma das mais simples, que se chama análise preliminar de perigo, é uma das coisas mais óbvias. Né? Ela foi desenvolvida, com muitas das coisas que eu vou citar aqui, no Exército, nos Estados Unidos,
Mas eu acho que a primeira análise preliminar de perigo feita na história da humanidade foi a fuga do labirinto do Minotauro pelo Dédalo e seu filho Ícaro. Dédalo falou para o Ícaro assim, ó, filhão, é o seguinte, eu estou fazendo a asa aqui, é bacana, a gente vai escapar do bicho, vai escapar aqui do labirinto, mas não voa tão alto que chegue perto do sol, porque vai derreter a cera, você morre, e não voa tão baixo que você chegue perto da água, porque você vai molhar as asas e aí você cai na água e morre. Né? Ícaro, como todo bom adolescente, rebelde, nem estava aí para o pai, né? E o que ele fez foi voar muito alto, queimou a cera e caiu na água, morreu. Eles escaparam do labirinto, mas o Dédalo não saiu de lá. E o que foi aqui? Uma análise simples, que é só para a gente jogar isso de forma anedótica, né? Os dois perigos que tinham com a saída do labirinto era a radiação térmica do Sol e a umidade, voar muito alto ou voar perto da água seriam os problemas, e as consequências que a gente já citou. E o que o Dédalo fez foi só uma advertência. A ação em relação ao risco foi uma advertência. Ele avisou o Ícaro, ó, não voa nem muito alto, nem voa nem muito baixo. Tentem jogar isso para uma situação assistencial. A gente identificar perigos, saber as consequências deles, estabelecer alguma ação corretiva. Aqui seria a ação corretiva mais simples, que é o aviso. Você pode estabelecer diversas formas de barreira. Tá? Outra que é bastante usada chama-se What If, que é o famoso e se. Isso é um brainstorming estruturado. Tá? Só para citar um exemplo aqui, tem alguns slides que eu vou passar propositadamente mais rápido para a gente depois abrir para a discussão. Como é que funciona a discussão do What If, que é o e se? Vamos pegar uma situação específica, e isso aqui normalmente a gente faz de forma prospectiva. Uma transfusão sanguínea no intraoperatório, a necessidade de uma transfusão sanguínea no intraoperatório. A gente vai se perguntar tudo que pode dar errado. Cara, e se eu não fizer a reserva? E se não tiver uma tipagem realizada? E se o banco de sangue não receber essa informação? E se não tiver o tipo sanguíneo necessário? E se entregarem a bolsa errada? E se o número de bolsa for insuficiente? E se naquela agência, naquele dia de transfusão, tiver algum problema? Se não tiver o lugar adequado para eu estocar? Eu vou tentar estabelecer todas as possibilidades de falha com o brainstorming e, a partir de todas essas possibilidades levantadas, sabendo o que pode estar causando isso aqui e as consequências, eu vou tentar criar uma barreira para cada uma preemptivamente. Isso é uma forma preemptiva de eu lidar com o risco. Da mesma forma que a análise preliminar de perigo. Eu tentar elencar tudo que pode dar errado, literalmente. E uma vez que eu elencar tudo, conseguir criar uma barreira para cada coisa. Só para eu ter isso estruturado. Porque isso aqui acontece. E às vezes volta a acontecer, porque a gente não consegue fazer isso de forma estruturada. O que eu estou falando aqui para vocês, gente, só fazer um parênteses, não tem nenhum grande mistério. É só estruturar o raciocínio teórico de qualquer situação da vida. Tá? Vocês vão começar a fazer isso em casa, para fazer as compras do mês. Tem outro que é muito comum, também eu vou passar rapidamente, porque ele é muito denso, que é a análise de causa-raiz, que talvez vocês já tenham escutado muito. O problema na saúde é que a análise de causa-raiz, ela não dá para ela ser simplificada. Né? Muita gente fala da análise de causa-raiz, que é você tentar chegar no cerne, no problema. O problema é que na saúde, a raiz não é pivotante. Ela é fasciculada. Gente, eu achei que eu nunca ia usar esse termo. Aprendi no colegial, olha que fantástico. 20 anos depois eu estou usando para alguma coisa. Raiz pivotante fasciculada. É sério, isso é muito fantástico. Eu achei que não ia usar para nada. Passei no vestibular e nunca mais usei. A análise de causa-raiz em saúde, o problema dela é que as causas são normalmente múltiplas. E por isso que a gente tende a usar um formato de análise de causa-raiz, que é o protocolo de Londres. Tá? Não vou esmiuçar ele aqui, porque ele é um pouco mais complexo, mas ele é uma das formas reativas da gente agir em frente a um problema. Depois de acontecido um evento, depois de acontecido um problema, eu vou desdobrar essa análise para eu criar uma barreira posterior à falha. Enquanto a gente ali no começo está falando de coisas que evitam que os problemas aconteçam, aqui eu estou criando algo reativo, mas, de toda forma, é uma ferramenta fantástica. Outra ferramenta fantástica é o FEMEA, que é uma análise também preemptiva, muito usada também na indústria, muito usada na NASA, muito usada em outros locais. Tá? Ela foi também desenvolvida no Exército Americano. Na década de 70 foi incorporada na indústria automobilística e hoje a gente vê já usando na saúde. Tem até um formato específico na área da saúde, que é
HFEMEA, que é o Healthcare FEMEA, que ele é um pouco mais simplificado e mais fácil da gente aplicar no sistema de saúde, e que ele também tem um papel preemptivo, é você pegar todo o processo, também elencar todas as potenciais falhas, também elencar o potencial de gravidade, ocorrência, e saber o que você vai tratar primeiro e vai tratar depois. E eu vou deixar aqui, por fim, que é para a gente tentar fazer um exercício prático, a Bow Tie Analysis. Bow Tie Analysis. Que é uma análise muito bacana, ela é simples, e eu acho que é um instrumento muito legal para usar no contexto de equipe multiprofissional. Tá? É um instrumento muito legal para você usar no contexto de equipe multiprofissional. Ela foi desenvolvida pela Shell, depois de uma ocorrência que é uma das trágicas ocorrências da história da humanidade na área de indústria, foi a explosão de uma plataforma chamada Piper Alpha, que ficava na costa da Inglaterra. Foi um desastre imenso, um dos maiores desastres da história da indústria petrolífera. Estouraram uma plataforma no meio ali do Mar do Norte. E aí, só um parênteses aqui, que é interessante, as outras áreas de indústria fazem isso de um jeito que a gente não consegue fazer, que é transportar um problema para todo mundo achar a solução junto. Isso é feito na indústria aeroespacial, é feito na indústria do petróleo. E a Bow Tie Analysis, eu vou direto aqui para a minha explicação. Eu gosto porque bow ties are cool. Entendedores entenderão esse slide. E como é que ele funciona? Ele parte de um princípio lógico. A partir de um evento indesejável, que é a causa, o problema central que eu vou tratar, eu vou estabelecer causas e consequências e eu vou criar barreiras para as causas e barreiras de mitigação para as consequências. Ou seja, eu vou criar coisas que evitem que a causa se transforme no evento, e uma vez que o evento eventualmente aconteça, porque não existe sistema de barreira 100% seguro, como eu mitigo as possíveis consequências? Opa, botei muita animação aqui. Segue. Aí. Vou pegar um exemplo de uma coisa da saúde, um acidente com pérfuro cortante. Tá? O que eu posso ter de causa disso? Puxa, falta de habilidade do profissional, tinha equipamento inadequado, o descarte foi inadequado, o pessoal está com carga de trabalho excessiva, está cansado. Né? E o que pode ter de consequência? Contaminação, perda de hora trabalhada, porque eu vou tirar essa pessoa da assistência, efeito colateral das medicações que eventualmente ela vai ter que tomar para fazer profilaxia, tem um aumento do passivo trabalhista, aumento de custo financeiro. Uma vez elencado tudo, eu começo a criar barreira. Nossa, para falta de habilidade, puxa, preciso ter treinamento. Para o cansaço, caramba, eu tenho que adequar na minha equipe, fazer incentivos dentro dos recursos humanos. Para as mitigações aqui, por exemplo, para contaminação por doença infecto-contagiosa, eu vou ter a profilaxia disponível para o meu trabalhador e assim por diante. O que isso aqui traz? Clareza para todas as ações que você tem que ter frente às causas e consequências. Clareza. Todas as ferramentas que eu estou mostrando aqui, todas elas são para tornar claro o que você está fazendo. Nada mais do que isso. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui fora da indústria da saúde, só para ficar mais divertido da gente discutir. Não vou pegar esse aqui, não. Vamos pegar o próximo. Já sobe a plaquinha aqui. Vamos imaginar um tigre no zoológico, o tigre escapando da jaula. O que pode causar isso? Esquecerem a jaula aberta, a jaula ser ruim. Tem um muretinho ali para o tigre. A jaula ser danificada e ele poder escapar. Como consequência, tem a mais grave, alguém morrer, porque o tigre vai pegar. O tigre morrer, ninguém pensa no tigre. Ninguém pensa no tigre. O tigre só simplesmente machucar alguém, ou alguém na perseguição ser ferido. Né? E aí, o que eu vou tentar fazer? Criar barreiras, por exemplo, para a jaula não abrir. Vai ter um alarme. Caso a jaula abra, vai tocar um alarme e as pessoas vão ser rapidamente avisadas. Né? Eventualmente, para uma jaula inapropriada, gente, vamos fazer um projeto novo. O tigre é uma espécie predadora, é um caçador, o tigre dorme durante o dia, caça à noite, como é que tem que ser essa jaula? Né? E, para as consequências, eu vou tentar criar mitigações. Gente, a gente vai ter que ter um esquema de captura para escape de tigre. Pronto. Se o tigre escapar, eu tenho que acionar uma série de coisas para que a equipe que vai capturar esse tigre esteja pronta, disponível,
com o equipamento adequado, isso tem que estar planejado, porque na hora que o tigre escapar, se não tivesse planejado, concordam que isso não vai acontecer. Tá? Eventualmente, para o tigre não morrer, poxa, então aquilo que eu vou usar para caçar o tigre não pode ser algo que vai ferir o tigre, vai ser usado um sedativo para parar o tigre. Isso também vai ter que estar planejado. Né? Eu vou ter um sistema de evacuação do parque, para o quê? Para não ferir ninguém. Tocou o alarme lá que a jaula está aberta, ninguém vai circular no parque, vai ter rota de fuga estabelecida. Notem quantas coisas eu tenho que criar por tigre que escapa da jaula. Para as tartarugas, ninguém faz isso. Há controvérsia. Enfim, e a gente pode aplicar isso na área da saúde, consequentemente, da mesma forma. Né? Foi desenvolvido no Exército, foi desenvolvido na Shell, é aplicado hoje em várias indústrias, e a gente pode fazer isso na área da saúde. Né? Por exemplo, uma lesão por pressão. O fato de tem várias causas para o paciente evoluir com lesão por pressão, eu não identificar quem tem o potencial risco, não ter gente suficiente para fazer a mudança de decúbito, né? Ele evoluindo com a lesão por pressão, eu vou aumentar o tempo de internação, aumentar a intervenção, aumentar custo, tem várias consequências. E aí, obviamente, eu posso ir criando barreiras que impactem nas causas ou para mitigar as consequências de forma estruturada. E aqui eu queria só terminar para a gente fazer uma coisa mais interativa. Eu vou falar alguns nomes aleatórios aqui, eu preciso que a pessoa suba no palco para a gente fazer este exercício aqui. Eu vou falar nome, se existe alguém com esse nome na plateia, pode subir aqui, tá? Deixa eu pensar. Breno. Tem algum Breno? Breno. Salva de palmas, tem um Breno presente? Fantástico. Tem um Breno presente, maravilha, maravilha. Vou falar agora um outro nome. Eu sinto, tem uma Fabiana na plateia. Fabiana. Fabiana, tem uma aqui na frente, palmas, por favor. Breno, você pode sentar aqui. Você vai falar de causas. A Fabiana vai falar de consequências. Não é guerra dos sexos. Tá? Vamos pensar uma situação simples do nosso dia a dia, só para o exercício ficar interessante. Vamos imaginar que aqui no evento seja eu perder a direção do carro. Perder a direção do carro. Breno, fale uma causa para a perda de direção do carro. Celular. Ficar clicando no celular, fantástico. Breno, diga uma barreira para isso. Sua mulher está do lado que não deixa eu usar o celular. É a sua mulher? Mas cria uma barreira, Breno. A barreira. Barreira. Desligar o celular quando entrar dentro do carro. É uma boa barreira? Não sei se é tão boa, mas é uma barreira. Mas ele pôs uma barreira, gente. Vamos incentivar o menino. Ele é novo. Parabéns, Breno. Você conseguiu uma barreira. A partir de amanhã, o Breno, ao entrar no carro, para evitar que ele perca a direção, ele desligará o celular na entrada do carro. Ele vai programar um alarme de proximidade no carro que desliga automaticamente o celular. Olha, essa é uma barreira efetiva. Ele não tem que lembrar. Quando aproxima do carro, o telefone desliga. Tecnologia pura. Esse menino é de Minas, é isso aí. Fabiana, conte para mim uma consequência de eu perder a direção do carro. A morte. A morte. É que ninguém quer, né? Fabiana, me diga alguma barreira, caso eu perca a direção do carro, que eventualmente possa evitar a nossa morte. Airbag. Airbag. Airbag não pode ser opcional, gente. Não pode. Salva vidas. Fabiana... Cinto de segurança. Cinto de segurança. Olha, ela criou 2 barreiras. Agora eu vou deixar você encucada. E se o cinto falhar? O airbag está ali. Barreira dupla. Isso é mais eficiente do que a barreira simples do Breno. Palmas para a Fabiana. Breno, mais uma causa para você perder a direção do carro. Vou dar uma dica. O que você estava fazendo ontem à noite? Tomando uma. Breno, como é que você evita perder a direção do carro? Essa é uma causa realmente frequente. Como você pode criar uma barreira para evitar perder a direção do carro por conta da manguaça? Você vê que é um alcoolista.
Alcoolista não consegue largar o vício. Não consegue largar o vício. Breno, fala comigo. Cada dia é um dia. Isso aí. Vamos lá. Cria uma barreira para mim, Breno, para evitar que a manguaça faça você perder a direção do carro. Uber. Fantástico! Um homem tecnológico. Você vê que é aplicativo para entrar no carro, aplicativo. Sabe, mais uma consequência de você perder a direção do carro. Não vale morte, você já falou. Uma consequência, o dano material. Dano material do carro. Que barreira você pode ter para isso? Bom, se você for pensar em mitigar, tem o seguro, para você não sentir no bolso. Para o dano material, um alarme de velocidade, um alarme quando a pista está molhada. Tem diversos carros. A Fabiana tem aquele carro da Volvo que fala. Dirige por mim. Fantástico. Você vê, trabalha no Ibambirinha, mas é Einstein, assim, tá vendo? Palmas para a Fabiana, que conseguiu também falar uma barreira. E por conta do andar da carruagem, eu não vou estressar os dois aqui, mas vejam, bow tie analysis are cool. Você pode fazer isso com a sua esposa em casa, com seu filho na hora da mesada. Bow tie analysis é uma coisa super bacana. Por que eu fiz esse exercício aqui? Obrigado, Fabiana, obrigado ao Breno, pela exposição midiática gratuita. Mas é só para desmistificar a questão da gestão de risco com uma coisa de isso é do escritório da qualidade, isso é daquele povo que trabalha em algum lugar escondido num canto do hospital, naquela recôndita salinha que não tem nem ar-condicionado, o povo fica lá e vem aqui cobrar você com um pedacinho de papel, falando que é por conta da acreditação. Não, gente, isso aqui é algo que a gente pode aplicar, basta a gente querer aprender uma coisa diferente daquela que a gente está habituado dentro da área de saúde a fazer, mas que é extremamente necessário para a gente estruturar o nosso trabalho com enfoque em conseguir, de fato, melhorar o processo assistencial que a gente promove. Muito obrigado e fico aberto para perguntas. E eu queria aqui aproveitar para parabenizar primeiro a primeira mesa. A gente até pedir desculpa, a gente não teve tempo de interagir, não teve tempo de fazer intervenções, né? Mas, enfim, se vê que todos estão buscando um modelo de segurança. E eu queria aqui enfatizar, né, a importância da mesa e enfatizar aqui que o Lucas Ambon ele é um dos maiores nomes de segurança do paciente, embora tenha essa cara de menino, né, de criança, mas está aqui Lucas Ambon, ali o Guilherme Barcelos. Eles foram os dois médicos que traduziram o livro do Robert Wachter em português. Então, isso já foi há muito tempo. Então, graças a eles, né, hoje nós temos uma literatura em língua portuguesa e nós temos a entrada de uma realidade no nosso país, que é a segurança do paciente. Então, foi um marco na história da medicina do nosso país. Então, dá para se ver aqui a experiência do Lucas em segurança. Sigam o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, né, que é o canal de comunicação que o Lucas tem para nos ensinar a segurança do paciente. Então, parabéns ao Lucas, muito obrigado por ter vindo a brilhantar esse evento.